Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à aula de abertura da disciplina Política Educacional. Eu sou a professora Flávia Alexandra, e essa disciplina, esse componente curricular, faz parte da matriz do curso de Licenciatura em Geografia, ofertado pelo campus São Luís Maracanã. Então, nós vamos começar essa aula de abertura apresentando o conceito fundamental da disciplina política educacional, que é justamente o que são políticas educacionais. Então, nós trazemos aqui uma discussão inicial sobre essa temática, que diz que as políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do Brasil. Ou seja, as políticas educacionais fazem parte das políticas públicas. Então, nós temos políticas públicas para a educação, que são as políticas educacionais, assim como para a saúde, para a habitação, para a segurança pública, para o lazer, para a cultura e assim por diante. Em geral, as políticas educacionais, assim como as demais políticas públicas, nascem das necessidades, das demandas sociais. Então, de acordo com a necessidade, com as demandas da sociedade, as políticas e também de suas lutas, as políticas públicas, todas as políticas públicas, e assim também as políticas educacionais, elas emergem, elas nascem, elas são discutidas a partir nesse bojo, na verdade, nesse bojo entre a demanda social e o que as leis, as regulamentações permitem que seja feito. Ou seja, é uma relação entre a demanda, entre a necessidade e também como o ordenamento jurídico, como as leis, como isso vai permitir, essa organização de legislações, desse conjunto de legislações, vai permitir que essas políticas nasçam, sejam regulamentadas e sejam implementadas. Então, há toda essa trajetória. Então, dessa forma, as políticas educacionais constituem um elemento de normatização do Estado. Como eu acabei de dizer, essa relação entre a demanda social e o que a legislação vai permitir, esse conjunto de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. Então, a política educacional é essa relação entre Estado e a demanda da sociedade, que vai garantir esse direito à educação, como está previsto no artigo 205 da Constituição. Essa mesma lógica acontece, esse mesmo raciocínio para as demais políticas públicas de saúde, e aí a gente tem um exemplo do SUS, de segurança pública, como eu já coloquei, das demais áreas sociais, Então, como eu já coloquei, para fazer essa relação entre a demanda social, o Estado e marcos que regulamentam, entre as leis, marcos regulamentados, existem leis que regulamentam a educação, bem como medidas provisórias, pareceres, decretos, portarias, planos, projetos, entre outros. Dentre todas essas leis, assim como a gente sempre vai estar citando o artigo 205 da Constituição, que traz, que fala dos direitos fundamentais, do cidadão brasileiro, devemos dar destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, que é considerada a Carta Magna da Educação. Assim, podemos afirmar que uma política nacional de educação é mais abrangente do que as legislações propostas para organizar a área educacional. Porque as políticas que geram, por exemplo, as diretrizes educacionais, são essas diretrizes educacionais que vão organizar os demais documentos que se seguem a partir das políticas, a partir das diretrizes, tá? É nesse sentido que esse texto vem esclarecer. E aí, nós apresentamos, diante dessa discussão inicial, a ementa da disciplina política educacional. Então, a ementa consta de discutir as políticas educacionais do contexto da sociedade brasileira, neoliberal e da globalização, a educação básica no Brasil, discutir o que é os níveis e modalidades de ensino, e aí entre a educação básica, o Fundef, o Plano Nacional de Educação, até chegar no Fundeb e a LDB, a sua última versão, a educação do campo no contexto da legislação educacional brasileira
e o debate entre educação tecnológica, politécnica e educação profissional. Então, a ideia da disciplina é passar por pela maioria, né, das áreas educacionais no que se refere à política educacional, a sua implementação e a sua organização. Então, nesse sentido, o objetivo geral da disciplina é compreender a importância das políticas educacionais e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem e a organização do trabalho pedagógico nas escolas. E nós vamos apresentar agora cada unidade e seus objetivos específicos, tá? Nós pensamos em destrinchar cada unidade em conteúdos, né, mais específicos e também 3 objetivos específicos para cada unidade. Então, a unidade 1 se denomina as políticas educacionais no contexto da sociedade brasileira. Então, quais são os conteúdos que nós iremos discutir nessa unidade? Estado, políticas públicas e educação, políticas educacionais, Estado e as transformações da sociedade brasileira, a partir do conceito de políticas públicas e políticas educacionais, que eu já mencionei, políticas educacionais e a legislação no Brasil, e as políticas educacionais e a formação de professores. O que nós esperamos alcançar com essa discussão desses tópicos? Compreender a relação entre a educação, Estado e a sociedade, e, obviamente, das implicações das políticas educacionais contemporâneas, reconhecer a importância das políticas educacionais e os seus impactos na realidade educacional brasileira e refletir sobre o espaço de formação de nós docentes nessas políticas educacionais. A unidade 2 intitula-se A Educação Básica no Brasil. Então, para a gente discutir a educação básica no Brasil, obviamente, nós vamos recorrer à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94/96, que vai trazer o conceito de educação básica e como que a educação básica se subdivide aos seus níveis e modalidades de ensino. Obviamente, a organização e a gestão dos sistemas de ensino que compõem a educação básica, o Plano Nacional de Educação e o Fundef e hoje Fundeb como política pública para a educação básica, tá? Nesse sentido, os objetivos são entender a importância da legislação educacional brasileira e a sua relação com a organização dos sistemas de ensino municipal, estadual e federal, reconhecer as formas de organização do sistema educacional brasileiro, que são esses 3 que eu acabei de citar, estados, municípios e União, as competências de cada ente federativo, como são organizados cada sistema de ensino, que compõe cada sistema de ensino, identificar os diferentes níveis e modalidades dos sistemas escolares e as funções dos entes federados, né? Então, qual é ensino fundamental, ensino médio, as modalidades, educação especial, educação do campo, educação profissional. Então, a gente vai discutir a relação níveis e modalidades de ensino. A unidade 3 traz a discussão da educação do campo no contexto da legislação educacional brasileira. Então, a gente vai discutir especificamente a educação do campo nessa unidade. Então, nós vamos trazer a trajetória histórica da educação do campo, o delineamento político da educação do campo, vamos analisar os programas instituídos no campo brasileiro, Pronera, Procampo, entre outros, e os dispositivos legais orientadores da política de educação do campo. O próprio documento que traz o texto da política de educação, da Política Nacional de Educação do Campo, e as diretrizes operacionais para a educação do campo, a 02/2002, tá? Então, os objetivos específicos são compreender a educação do campo na perspectiva humanizadora, né, como direito social dos povos campesinos, porque, como também já citei, a educação do campo, assim como toda e qualquer política educacional, é fruto, né, de luta social, de demanda social e das possibilidades, né, que a legislação vai permitir, reconhecer as influências dos movimentos sociais na trajetória da educação do campo e na conquista de políticas educacionais para os povos do campo e reconhecer o campo como espaço historicamente social, produtor de conhecimento e o papel das políticas educacionais nesse processo. A última unidade, a unidade 4, é a unidade que nós vamos discutir a educação profissional e tecnológica, tá? Então, as políticas públicas voltadas para a educação profissional e tecnológica. Então, nós vamos discutir a educação e o trabalho no contexto histórico-cultural brasileiro, o que é a educação profissional na contemporaneidade, a concepção de educação profissional contemporânea no Brasil, na legislação, a articulação entre trabalho e educação,
formação humana integral, mundo do trabalho e as novas exigências formativas dos trabalhadores, trabalho, ciência, cultura e tecnologia, que são os princípios educativos da educação profissional no Brasil hoje, e o ensino médio integrado, que é a grande distinção, o grande salto que vai se ter da educação do ensino profissionalizante, até o final dos anos 80, início dos anos 90, para a atual concepção de educação profissional. Essa educação profissional que contempla todas essas possibilidades formativas mencionadas nesse objetivo, trabalho, ciência, cultura e tecnologia. E não apenas a formação para o trabalho, a formação específica ali para execução de tarefas. Os objetivos nesse contexto são contextualizar criticamente a relação entre a educação e o trabalho no cenário educacional brasileiro, compreender a conjuntura e demandas da educação profissional e tecnológica no Brasil e conhecer os principais marcos legais e políticas relacionadas à educação profissional e tecnológica brasileira. Essas são as propostas para a unidade 4. Quais serão os nossos procedimentos de ensino nessa disciplina? A participação nas atividades presenciais, sejam remotas, online, on-time, que vão acontecer, a leitura e interpretação do material disponível, o estudo dos demais materiais, dos artigos e também da legislação LDB, das diretrizes e resoluções fundamentais que têm que ser lidas para essa disciplina e que estão disponibilizadas como material principal ou como material de apoio, como material complementar, as atividades no AVA e as atividades presenciais. E aí a gente vai ter para cada unidade, como vocês já conhecem, uma atividade online, A primeira será um fórum avaliativo, depois vocês vão fazer uma atividade única, uma resenha, depois um questionário ensaio, que é de respostas discursivas, e por fim um questionário online. Utilizaremos como recursos o fascículo e as videoaulas, o AVA e as ferramentas disponíveis, textos, artigos e as aulas em PDF e os vídeos do YouTube que nós estamos indicando para que vocês assistam. E essa é a nossa disciplina. Aqui nós trazemos as principais e fundamentais sugestões de leitura, tanto de livros, quanto de artigos, quanto de legislações, que é importante a leitura das legislações, principalmente a LDB, as diretrizes operacionais para a educação do campo e as diretrizes para a educação profissional e tecnológica, que precisam ser consultados, fundamentais, fora as demais indicações de livros e artigos que estão aí como leituras obrigatórias e complementares. Essa é a nossa disciplina, espero que vocês tenham se empolgado e entendido aí a importância de uma disciplina fundamental, políticas educacionais, estudo de legislação. Ele é fundamental para a formação do educador, para a nossa formação como um todo e, sobretudo, para a questão de concurso, de conhecimento, para que você, de fato, possa conhecer, conhecer como organizar o seu fazer pedagógico, o que sustenta o seu fazer educativo, que o que sustenta é justamente a conhecer a legislação, conhecer a história disso, conhecer a importância da luta e das demandas dos movimentos sociais por políticas públicas, por políticas educacionais. Então é fundamental, é uma disciplina de fundamental importância para a nossa formação como um todo, para a nossa formação crítica, para a nossa formação prática, é entender a importância das políticas educacionais, como que se chega nesses documentos, a luta, a relação demanda social, Estado e legislação, para você chegar nesses documentos, para você ter esses documentos e como eles são fundamentais, importantes, cruciais para garantir a educação pública de qualidade para os nossos alunos e para nós mesmos, para o país, essa questão é fundamental. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa relação e bons estudos, boa disciplina para a gente.